Olá, esse vídeo nós vamos fazer exercício referente a intervalo de confiança. Então, no exercício diz assim, que o tempo de reação de um novo medicamento pode ser considerado como tendo uma distribuição normal. 20 pacientes foram sorteados e obtiveram seu tempo de reação anotado. Os dados estão abaixo no exercício. E aí pergunta, qual é o intervalo de confiança com 95% por tempo médio de reação? Então, o que nós queremos aqui é construir um intervalo de confiança para o tempo médio, ou seja, para a média populacional do tempo de reação, com 95% de confiança. E aí, lá no material da aula, nós já vimos que para isso, nós precisamos descobrir quem vai ser o limite inferior desse intervalo e o limite superior desse intervalo. Uma outra anotação que nós podemos usar é dizer que a nossa média populacional está nesse intervalo entre o limite inferior e o limite superior, ok? Então, para isso, precisamos do limite inferior, do limite superior. Limite inferior tem a seguinte fórmula, ele depende da média amostral menos um valor z beta sobre 2, que vem lá da tabela normal padrão, vezes o desvio padrão, dividido pela raiz de n. Da mesma forma, o limite superior é a média amostral mais um valor que vem lá da tabela normal padrão, z beta sobre 2, vezes o desvio padrão, dividido pela raiz de n. Considerando os dados do exercício, nós temos o seguinte, com os dados disponíveis ali, nós podemos calcular nossa média amostral. Então, a média, como nós vimos lá no módulo 1, a média amostral é quem? É a soma de todos os valores, indo de 1 até n, sobre n. Então, vocês podem fazer isso direto na calculadora, usando alguma ferramenta computacional, ou usando essa fórmula aqui. Tanto faz. E aí, fazendo essa conta aqui, para os dados que nós temos no exercício, a média foi de 4,745. E o desvio padrão da mesma forma. Então, o desvio padrão, só para relembrar a fórmula dele, é a soma de todas as informações menos a média ao quadrado e indo de 1 até n, dividido por n menos 1 raiz. Okay? Lembram disso? Diferença, a soma dos desvios ao quadrado dividido por n menos 1. E aí, fazendo esse valor lá na calculadora, o valor que eu encontrei foi de 0,996. Ok? Então, para calcular aqui o LI e o LS, nós já temos o desvio padrão, aqui, o S, já temos a média, x barra, temos o N, quem é nosso N aqui? É a quantidade de paciente que foi investigado. Então, foram investigados 20 pacientes. Quem mais que nós temos? Nós temos o beta, que é o nosso nível de confiança. Nesse caso aqui, 95%. Então, já considerando aqui, beta sobre 2 vai ser 47,5, ou em decimal, 0,475. Esse é o valor do beta, ok? Agora, nós já temos os dados aqui, porém, esse é o beta sobre 2. Nós temos que ir lá na tabela encontrar quem que é o z beta sobre 2. Então, como fazemos isso? Vou colocar aqui e vamos fazer o seguinte. Lá na nossa curva normal padrão, por isso que no exercício diz que esses dados seguem uma distribuição normal, nós temos lá nossa variável aleatória z, e aqui centrada na média 0, ok? E aí, nós temos que encontrar qual é o valor z, qual é esse z aqui, que nos dá essa área que nós vimos aqui, ó, do beta. Beta sobre 2 é equivalente à metade da curva. Essa área de 0,475, ou seja, essa área aqui, ó, nós já temos ela, e ela é equivalente a 0,475. Então, nós temos que dizer qual é o z correspondente a essa área. Então, lá na tabela normal padrão, no corpo da tabela, vocês podem verificar que tem uma série de valores e que eles estão em ordem crescente. Então, procurem lá em ordem crescente o valor 0,475. 0,4750.
04750. Aqui. E aí, quando vocês encontrarem esse valor, então, supondo que ele tá lá no meio da tabela, 04750. Olhem na coluna correspondente e na linha correspondente qual o valor que estará lá. Fazendo isso, vocês vão ver que aqui na linha tem 1,9 e aqui na coluna vai estar na coluna do 006. Então, para essa área de 0,475, nós temos um Z correspondente a 1,96. Tá? Então, o meu Z beta sobre 2, vou colocar aqui, é 1,96, ok? Então, é assim que nós procuramos lá na tabela. Agora, já temos todas as informações, já temos a média, o desvio padrão, o N, o Z beta sobre 2, vamos calcular os nossos intervalos. Então, vamos fazer aqui. O LI será a nossa média amostral, só reescrever aqui novamente, menos o valor, então, o Z beta sobre 2, vezes o desvio padrão, raiz de N. Então, substituindo os valores que nós temos, LI será a média, que foi, cadê o valor da média? 4,745, menos o valor Z beta, que nós acabamos de encontrar, 1,96, vezes o desvio padrão, que nesse caso foi 0,996, dividido pela raiz de N, que é 20. Então, fazendo essa conta aqui, a gente encontra aqui, repetindo a média aqui, 4,745, menos 0,996 dividido por raiz de 20 vezes 1,96, esse valor aqui deu 0,436, ok? E aí, então, o nosso LI vai ser o valor da média, 4,745 menos 0,436, que dá 4,309. Esse é nosso LI. Agora, vamos fazer o mesmo para LS. Então, continuando aqui, o LS vai ser a média, mais o valor Z beta sobre 2, vezes o desvio padrão, dividido por raiz de N. Substituindo, então, LS é a média, 4,745, mais 1,96, vezes o desvio padrão, que é 0,996, dividido por raiz de 20. Então, LS será 4,745 mais, e aí, novamente, esse valor aqui, 0,996, dividido por raiz de 20, multiplicando 1,96, nós já sabemos que dá 0,436. Então, LS será, somando aqui, 5,181. Então, temos os dois limites do nosso intervalo, vamos anotá-los aqui. Então, o intervalo de confiança, nossa anotação final ficará assim. Para a média do tempo de reação do medicamento, com 95% de confiança, vai ser esse intervalo aqui, que vai de 4,309 até 5,181. Ou, nós podemos escrever dessa maneira aqui também, ó. 4,309 na hora igual a média, na hora igual aqui 5.